Olá, doutoras e doutores. Esse é o Justamente Direito. Aqui quem fala é Vitória Oliveira e hoje nós iniciaremos nosso estudo sobre parte especial do Código Penal, crimes em espécie. Hoje estudaremos parte do artigo 121 que trata sobre homicídio. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que todo estudante de direito tem que saber quando ele vai começar a estudar sobre o assunto homicídio é que esse crime pode ser praticado em duas modalidades, na modalidade culposa e na modalidade dolosa. O problema disso é que muita gente trata esse assunto com desleixo por achar ele muito simples, muito banal. Isso gera muitos problemas para o aplicador, para o estudante de direito. Por isso eu resolvi tratar sobre esse assunto num vídeo à parte, tá bom? Não vai ser nesse vídeo. Mas o que, enfim, de base que você tem que saber para começar e dar continuidade no seu estudo sobre homicídio. É que quando a gente age com dolo, ele age querendo cometer um determinado delito. Ele sabe que ele vai produzir um determinado resultado, ou no mínimo, ele vai assumir o risco de produzi-lo. Então, ele sabe e ele quer. O agente tem conhecimento, ele tem a vontade de produzir segundo esse conhecimento que ele tem, tá bom? E quando o agente age com culpa, ele vai agir por negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Aí sim a gente vai ter uma conduta culposa. Nesse vídeo aqui, a gente vai começar a falar sobre homicídio doloso, que é a parte um pouquinho mais complicada, mas também a parte mais legal, sem sombra de dúvidas, sobre o tema que nós estamos estudando, tá bom? Tem 3 formas previstas no nosso Código Penal que esse crime pode ser praticado. Vitória, coração chega a tremer. Mais calma, que vai ficar tudo mais simples e mais calmo, tá bom? Então, o homicídio doloso, ele pode ser praticado de 3 formas, né? Nós temos o homicídio simples, o privilegiado e o qualificado. Vamos começar com o homicídio simples, que é o mais simples, né? Então, quando a gente vai falar sobre homicídio simples, é aquele que está previsto lá no artigo 121, caput, tá bom? Ai, mas Vitória, como é que eu consigo diferenciar o homicídio simples do privilegiado e do qualificado? Gente, muito fácil. Você vai saber qual é o homicídio simples por exclusão. Se ele não é nem privilegiado nem qualificado, ele vai ser simples. Ai, nossa, mas não explicou nada. Eu não sei qual é a diferença entre privilegiado e qualificado. Calma que durante esse vídeo você vai saber. E você vai saber, sem sombra de dúvida, o que é homicídio simples. Mas confia em mim. Você vai categorizar o homicídio simples por exclusão. Lembrando, artigo 121 do CAPT está prevendo 6 a 20 anos de pena para esse cara que comete homicídio simples, tá bom? Vamos lá? Ih, homicídio por omissão. Vitória, amada, que é isso? Homicídio por omissão. Gente, sim, o homicídio ele é um crime que pode ser praticado por omissão. Quando o agente ele tem um dever especial de cuidado e ele não age com a intenção de produzir o evento morte, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que uma mãe, ela deixa de alimentar um filho, né? Um bebê que não tem condição de se alimentar sozinho, ela deixa de alimentá-lo porque ela não quer ter aquele filho, porque ela quer matá-lo. Então, nós temos um homicídio que foi praticado por omissão, tá bom? Então, não é um assunto tão doido assim, né? Quando nós temos também um bombeiro que ele deixa de salvar uma pessoa porque ele tem um desafeto com ela, um policial que ele não impede um assassinato para, enfim, para que a pessoa morra, né, porque ele não gosta dela. Então nós temos homicídio por omissão, tá bom? Ah, outra coisa aqui muito legal. Crime impossível. Por que eu botei isso aqui? Porque esse é um instituto do direito penal que ele muitas vezes fica de lado. A gente acha que isso daí é coisa da parte geral, que não tem aplicabilidade real. Mas sim, tem. Nós temos o crime impossível quando nós temos uma absoluta ineficácia do meio. Então, quando, por exemplo, o agente ele quer matar uma pessoa com uma arma de brinquedo, ou com uma arma, ou com um revólver sem munição, né? Ele vai e começa a usar as executórias do crime, mas não tem qualquer forma desse crime ele se concretizar, porque nós, por exemplo, temos uma arma de brinquedo ou uma arma sem munição, nós temos a absoluta ineficácia do meio. Por isso, nós temos um crime impossível. É diferente a absoluta ineficácia do meio com a relativa ineficácia do meio. Então, assim,
Se nós temos uma arma com defeito, por exemplo, temos alguma probabilidade de que esse crime se concretize, de que o evento morte aconteça, mesmo que seja muito pouca essa probabilidade. Mas há uma possibilidade de que isso ocorra. Então nós temos uma relativa ineficácia do meio, por isso nós não estamos falando de crime impossível, nós estamos falando de um crime punível de acordo com o previsto no nosso Código Penal, tá bom? Quando temos crime impossível, não há punição prevista, porque o crime, ele é impossível, tá bom? É um crime que admite coautoria e participação. E a consumação. Por que eu tô falando disso? A consumação é um assunto importante pra gente saber, porque quando é a consumação da morte, né? A consumação da morte é com a morte encefálica. Então, mesmo que a pessoa não tenha sido decretada a morte da pessoa, a morte encefálica da pessoa, nós não temos homicídio. Nós temos uma tentativa de homicídio. O homicídio, crime, só se consuma a partir da morte encefálica. Até então, não há crime de homicídio. Na verdade, já é um crime de homicídio, mas na sua forma tentada, não consumada, tá bom? Então vamos lá, gente, entender um pouquinho o que é essa tentativa de homicídio? Então vamos lá. Quais são os critérios para a gente conseguir configurar uma conduta como uma tentativa de homicídio? Então vamos lá, o agente ele tem que querer matar a vítima. Por que isso é importante? Porque se a gente está falando de homicídio culposo, nós não estamos falando de tentativa de homicídio. Não há como ter uma tentativa de um homicídio culposo, porque a gente pressupõe que o agente ele quer produzir o resultado morte. Por isso, não há tentativa senão na forma dolosa do crime. O crime ele não se consuma por fatos alheios ao agente. Então, se o agente, por algum motivo, durante a execução do crime, desiste, se arrepende, não consuma, nós não estamos falando de tentativa de homicídio, nós estamos falando de outros institutos do direito penal. Tentativa só é quando o crime não se consuma por fatos alheios ao agente. A polícia chega e impede, ou a arma falha, enfim. Só tem tentativa se nós temos uma não consumação por fatos exteriores à vontade do agente que produz o resultado, que tenta produzir o resultado, né? Então, a gente inicia a execução do homicídio. Gente, iter criminis, não há como a gente punir os atos preparatórios. A gente só pode punir a partir dos atos executórios. Então, se o agente ele inicia a execução do crime, aí sim nós podemos falar em tentativa. Se o cara ele só tá lá no quarto dele, confabulando, pensando como é que ele vai matar, a gente não tá falando de tentativa, tá bom? A gente tá falando de nada, porque não é crime, tá bom? Ninguém pode impedir o cara de pensar ou de premeditar. O que a gente pode impedir, o que a gente pode fazer é reprimir a conduta, tá bom? Então só há crime quando nós temos uma conduta no que diz respeito ao início dos atos executórios do crime. E a última parte que, gente, misericórdia, isso chega a dar dor de cabeça. Tentativa de homicídio e lesão corporal. Cara, nós não temos uma fórmula pronta para diferenciar um do outro. Não há isso no direito penal, porque no direito penal a gente olha para o dolo do agente. Ele tinha dolo de lesionar ou dolo de matar, né? Então a gente vai ter que ver caso a caso, agente por agente, conduta por conduta. E vamos ter que analisar o dolo do agente. Mas como é que eu provo isso, Vitória? Isso é problema do direito processual penal, não é problema do direito penal. O que a gente tem que saber no direito penal? Que o dolo vai determinar se vai ser tentativa de homicídio ou lesão corporal, tá bom? Mas basicamente, gente, isso é uma questão de discurso. Óbvio que a defesa vai falar que foi lesão corporal, enquanto a acusação vai falar que foi tentativa de homicídio. Mas aí, né, a gente tem que ver, gente. O cara que ele atira 7 vezes contra uma pessoa, ou uma pessoa que larga um bebê num rio, ou deixa uma criança no meio do mato perdida sem comida, sem agasalho, sem nada. Será que a gente tá falando de lesão corporal? Não, né, gente? A gente tá falando de uma tentativa de homicídio. A gente vai ter que ver caso a caso. E aí, cabe a cada uma das partes provar a sua tese,
né? Vai ser uma questão de discurso, mas basicamente o problema do direito penal é analisar o dolo do agente. Se houve dolo de homicídio, sim, então a gente está falando de uma tentativa de homicídio, e se nós estamos falando de dolo de lesionar, nós estamos falando de um crime de lesão corporal, beleza? Então vamos pro nosso último objeto de estudo desse dia, gente, que é o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado está previsto lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, onde também está previsto uma redução da pena. Então, gente, a pena do agente ela vai ser reduzida em 1/3 a 1/6. Isso quer dizer, vamos olhar pela ótica do legislador, que nós vamos ter um grau de reprovabilidade muito menor da conduta, porque o cara olhou pro agente e falou, cara, esse cara não merece passar de 6 a 20 anos na prisão por causa desse homicídio, porque é um homicídio muito menos reprovável, é um homicídio que merece ser menos repreendido, tá bom? Então vamos ver quais são essas hipóteses que estão previstas lá no nosso artigo 121, parágrafo 1º, que vão justificar essa redução na pena. Então a primeira hipótese é de relevante valor social. Relevante valor social, gente, é quando o agente ele acha que está fazendo bem para a coletividade com aquela morte. Então vamos dizer que é o cara que mata o traidor da pátria. O cara que mata é alguém que está produzindo mal para todo o restante da população. Então o cara ele mata essa pessoa com um valor, vamos abrir umas aspas aqui, uns parênteses, um valor nobre, né? É o cara que ele matou o cara querendo produzir um bem para a coletividade, mas o Código Penal ele vai deixar de reprimir esse homicídio? Não, esse homicídio ele ainda assim é reprimido pelo nosso Código Penal, só que, no entanto, é um crime que ele é um pouco menos reprovável, porque vocês conseguem diferenciar o cara que ele mata o traidor da pátria, o cara que mata a pessoa que fazia o mal para a comunidade, que era o veneno da comunidade, por uma pessoa que simplesmente pega uma arma e mata outra porque não gosta dela, por um motivo totalmente egoístico, é diferente, gente. E a outra hipótese é quando a pessoa ela tá motivada por um relevante valor moral. Então vamos dizer que o pai que ele encontra o estuprador da filha dele, que encontra o assassino da filha dele, né? Ele o mata, movido por esse relevante valor moral. Também é um crime com um grau de reprovabilidade muito menor, né, do que simplesmente matar por um motivo egoístico, tá bom? Gente, só mais uma hipótese um adendo, na verdade, que eu esqueci de colocar no meio do vídeo, é sobre a eutanásia e a ortotanásia. Gente, a eutanásia é uma forma de homicídio privilegiado por relevante valor moral. Então, é quando a pessoa mata outra que está em estado terminal, sofrendo, só esperando a hora da morte, tá bom? E ele a mata para abreviar o seu sofrimento. Isso é crime, isso é homicídio, gente, mas é um homicídio privilegiado. A pena ela é reduzida, né, conforme previsto no artigo 121, parágrafo 1º, e essa pessoa ela não é um homicídio simples, né, é um homicídio privilegiado, a pena é reduzida. O que é diferente, por exemplo, da ortotanásia, que é quando o médico ele deixa de medicar a pessoa adequadamente, deixa de dar o tratamento médico adequado que vai prolongar a sua vida, por escolha do paciente, né, para realmente abreviar o seu sofrimento. A ortotanásia não é crime, tá bom? É diferente. Ele só deixa de medicá-la para que ela morra mais rápido, mas morra naturalmente. É diferente da eutanásia, que é justamente a interrupção da vida por uma pessoa, por uma conduta comissiva, tá bom? Eutanásia é crime, homicídio privilegiado, a ortotanásia não é crime. Obrigada, vamos voltar. Vamos lá. A outra, por fim, né? A última forma de homicídio privilegiado é quando o agente ele age sob o domínio, sob o domínio de violenta emoção. Então não é simplesmente uma raivinha que o cara passa, é sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então a gente tem muitas coisas para analisar nessa parte do artigo. Primeiramente, a gente está falando sobre uma pessoa que age sob domínio, tá bom? Então a gente não tá falando sobre, não, ele falou que eu sou chato, eu fui lá e tirei na cara dele. Não, a gente tá falando sobre uma injusta provocação relevante, né, gente? A pessoa que tá tão tomada pelo ódio, pela raiva, tão possessa, que ela não tá pensando com clareza, que ela tá pensando, né, com
com tanta raiva e com... Ela não tá pensando por si, né? Ela tá sob domínio, ela tá motivada completamente por essa emoção que foi provocada justamente pela vítima. Foi a vítima quem provocou, quem recaiu, né? Quem fez recair sobre si esse evento. Então, a gente tá falando, por exemplo, imagina um pai que encontra o filho e descobre que o filho, gente, roubou ele durante todos esses anos. O cara que descobriu que o filho roubou ele e o filho falou, roubei sim, é isso aí. E o pai, ele tá tão tomado pela raiva e pelo ódio, né, que o próprio filho provocou que ele vai lá, pega uma arma e atira. A gente tá falando sobre uma pessoa que foi tomada por essa violenta emoção que a própria vítima causou. A mesma coisa, uma esposa que acha o marido traindo ela, né? A gente tá falando sobre pessoas que não estão pensando com clareza, que tem que ser, sim, um assunto discutido no nosso Código Penal. Eu esqueci de falar sobre esse logo após. Logo após não é 2 anos depois, uma semana depois. A gente está falando sobre uma pessoa que age segundo os seus instintos e logo após essa provocação ele já age, tá bom? A gente não está falando sobre um crime premeditado, a gente está falando sobre um crime que o cara simplesmente age impulsivamente sem pensar nas consequências. Tá bom, pessoal? Eu acho que por isso é só. Se não ficou alguma coisa clara, fala aqui embaixo que a gente vai responder. Se a gente falou alguma besteira também, pode falar aqui embaixo que a gente vai rever. Lembrando a todos que vai sair aqui um vídeo no canal falando especificamente sobre o homicídio qualificado e o homicídio culposo. Então, para você não perder, você precisa se inscrever e ativar o sininho de notificação, gente. Não se esqueçam de curtir esse vídeo que nos ajuda bastante e de também, como eu falei, comentar aqui embaixo as suas dúvidas. É isso, até a próxima!